Bom dia, meninas, tudo bem? Eu sou a Luciana, do Ateliê Ninho de Afeto, e a gente vai dar continuidade à nossa boneca moranguinho. Ontem a gente fez o vestidinho e a calçola, e hoje a gente vai fazer o chapéu e o avental, tá bom? Então, pro chapéu e pro avental, eu escolhi um tecido maravilhoso que, se eu não me engano, deixa eu ver, para eu não cometer, para eu não dar fora, da Fuxicos e Fricotes. Chama Coleção Frutas Vermelhas. É um tecido muito bonito, lindo, lindo, lindo. Eu vou mostrar ele para vocês, tá? Mas antes, eu quero falar para vocês a respeito dessa fofurice aqui, ó. Essa daqui é a Clara. Ela é uma bonequinha de aproximadamente uns 15 centímetros, olha. E a aula dela tá gratuita aqui no YouTube, numa playlist que eu coloquei, que é da bonequinha dela, que é uma coleção que eu tô fazendo, né? Serão quatro bonecas. Essa é a primeira, tem mais 3 que vai ser surpresa. Vocês vão ver a segunda. A segunda é fora do comum. Então, nessa playlist, nesse curso da bonequinha Clara, nessas aulas, vocês vão aprender a fazer o vestidinho, a fazer o franzido, a colocar a renda, onde eu dou assim uma coisa bem detalhada, ó. Ela é que nem um pezinho, ó, que eu uso um pezinho aqui, areia, né? Então, vocês vão saber muito sobre a Clara. É só entrar aqui no YouTube, tá bom? Então, vão lá, olha, o projeto dela já tá disponível lá na plataforma da Hotmart. Aí, vocês imprimem na sua casa em folha A4, né? Para ficar num tamanho bem proporcional. Então, eu deixei o projeto o mais claro possível, tá bom? Então, eu espero vocês lá. Olha que linda que ela é, ó. E ela é uma tchutchuquinha, ó. Cabelinho rosa, tudo. Olha que bonitinha. Com flores de rococó. Gente, eu amo essas florzinhas. Tô sempre pondo. Olha que linda. E a saia dela, ó, é um azul que tem umas flores, ó, bem pequenininha. Olha que graça. Um tule de renda, ó, e ela fica assim, ó, paradinha. Ai, que linda, tá? Então, eu espero vocês lá. Então, vamos dar continuidade à nossa moranguinha. Olha o tecido, gente, que coisa mais bonitinha. Lindo, né? Então, aqui vocês vejam que há uma mistura de morango, cereja, flores, margarida e por aí vai. Então, não só tentei a estampa, né, de morangos, mas olha, tem até abelhinha, olha que bonitinho, né? Então, a gente vai começar pelo chapéu. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O chapéu não é da minha autoria. Eu não criei da minha cabeça. O chapéu, ele é um chapéuzinho que é de uma bonequinha de 15 centímetros, da Magali, né? Jeremias. Eu simplesmente peguei o chapéu e aumentei, né? Fui aumentando, fazendo testes, né? Para chegar no tamanho certo da cabeça da minha boneca. Por quê? Porque a minha, ela é um pouco maior, 10 centímetros maior, e a cabeça também é um pouco maior, né? Bem maior, tá? Então, a gente vai começar a fazer o chapéu. Não fiquem preocupadas com relação a projeto e tal, que no final eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também o link da Hotmart para vocês adquirirem o projeto da Clara, porque tá com preço, ó, super bacana, tá bom? Então vamos lá, vamos começar
com o chapéu. Então, deixa eu pegar aqui as minhas anotações, porque foram muitas, né, para chegar no chapéu. Ainda eu grampeei 2 folhas junto, não tá certo. Então, ó, o chapéu, ele tem uma faixa, né, que vem assim. Eu vou pegar ele, o teste que eu fiz e foi o que deu certo. Espera um pouquinho. Olha, esse daqui é o chapéu, ele tá aberto, né? Então, essa faixa aqui, ó, ela vai ter 5 por 25, que foi um tamanho que eu achei bacana, porque vai ficar um pouquinho largo, mas tem o cabelo, né, ainda. Então, para deixar o cabelo mais assim, legal. Aí tem essas duas, né, ó, abas, e ele fecha nas laterais. Ele é simplesinho de fazer. Ele fecha nas laterais e em cima a gente faz que nem um fuxico e põe um botão bombê ou põe aqueles apliques de morango, sabe, que vende nas lojas que vende material para artesanato, tá? Então, o que que eu vou fazer? A gente vai cortar desse tecido aqui uma faixa de 5 por 25. O topo dele, que é essa parte aqui, ó, maior, ele tem 12 por 60. Por quê? Porque a gente vai franzir aqui embaixo, tá? As abas são duplas, ó. Elas são duplinhas, são duplas. Isso vocês vão ter tudo no projeto. Esse projeto é gratuito, viu, gente? Esse é gratuito. E aí a gente vai fechar num fuxico, que no topo a gente vai fazer o fuxiquinho, pode colocar ou aquele botão bombê, né? Forrado com o tecido, ou um aplique de morango, beleza? Então, eu vou fechar, eu vou cortar as 2 faixas, a de 5 por 25 e a de 12 por 60. Vou fazer o molde da aba, tá? Que é duplo. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que vai ser montado. Combinado? Ó, esse barulho que vocês estão ouvindo é a máquina de lavar roupa. Aproveitar que tá um solzinho aqui. Ó, então eu tirei as abas, aí eu vou na máquina, eu vou costurar só essa parte arredondada. E essa parte aqui de cima, eu corto no risco, beleza? Então, é a única coisa que eu vou fazer agora. Então, eu vou costurar essa parte arredondada e cortar essa parte reta aqui no risco, tá? Vou fazer isso dos 2 lados, tá bom? Porque são 2 abinhas. É aquele chapéuzinho, né? Da moranguinha assim. Desculpa, gente, tá bom? Então, eu já volto. Gente, ó, eu já aproveitei e passei o... Deixa eu só acertar aqui, ó. E já passei o alinhavo, ó, tá vendo? Então, se o tecido de vocês tem sentido, né, que ele tem o sentido para baixo, vocês se atentem a isso, ó. Eu quase pus ele de cabeça para baixo. Então, eu vou aqui, eu desmancho, porque eu quero a estampa para cima, né? Lógico. Então, fiquem espertas com isso, viu, gente? Olhem o sentido do tecido, se tem sentido, se não tem, se é aqueles aleatórios, né? Cada um num sentido, aí não tem problema. Mas quando tem sentido, então vocês fiquem atentas com relação a isso. Então, aqui vai ficar o meu franzido, ó. E eu sempre falei, né? Acho que eu falei ontem, né? Como é pequeno, então o que que eu faço? Isso eu aprendi com a Magali. Como é pequeno, não é assim grande, né? Então, o que que eu fiz? Eu dou o retrocesso, ó, no começo, porque aqui eu já sei que já tá preso, e vou puxar a minha linha de baixo, porque eu não fiz com a de poliamida, a parte de cima. Eu fiz só com a linha de costura normal. Aqui eu costurei, ó, só a parte do arredondado, ó. Então, eu vou cortar. Então, eu corto
no risco a parte de cima. E a parte de baixo eu deixo uma margenzinha, né, de costura. Aí, como é arredondado, é bom dar uns piquezinhos, viu, gente? Pra não ter problema, ficar feio. Dá uns piques só. Gente, essa bonequinha é tão gostosa de fazer, vocês vão adorar. Porque você vai fazendo, você vai lembrando da sua infância, né? E aí eu vou desvirar. Acerto a costura, ó. Olha que bonitinho. Então, eu vou colocar desse lado, ó. Tá vendo? Aí vocês olhem a estampa, né? Que nem, ó, aqui, ó, tá feio, ó. Tá triste. Então, eu não quero minha bonequinha triste. Eu quero minha bonequinha feliz, ó. Então, eu ponho aqui, tá? E a mesma coisa do outro lado. Corto a parte de cima no risco. E a arredondada, eu deixo uma margenzinha de costura e dou uns piques. Se quiser passar, passa, eu vou passar, tá? Porque eu acho que aí eu tiro essa marca de caneta fantasma. Aí pode usar caneta fantasma, lápis 6B, certo? Vou desvirar pra vocês. Eu queria pegar o morango, mas não deu. Ó, aqui, ó, tá triste também, ó, tá vendo? Então, eu não quero ela triste, eu quero ela feliz, ó. Então, eu vou pôr aqui. Aí, eu vou passar ela, ela vai ficar bem bonitinha. Olha que bonitinho. Olha que graça. E agora aqui. Aqui, como que eu faço? Eu vou puxar a linha de baixo, onde não tem o retrocesso. Então, eu puxo a linha de baixo, que é a linha da bobina, puxei, e eu vou franzir. Vou franzir até o tamanho dessa faixa aqui, ó. Tá? E vou franzindo. Puxa aqui. Ó como fica bonito o franzido. Gente, eu adoro esse tecido. Eu tenho até dó de usar. Eu usei ele, acho que na Sofia. Aí eu vou medir. Deixa eu medir. Eu acho que eu puxei demais. Puxei. Então, aí eu vou acertar. Então, como ali já tá, então eu vou acertando o franzido. E vou medindo na faixa. Deixando ele bem bonito. Deixa eu ver. Aqui nas pontas, ó, eu costumo deixar ele mais reto, que fica mais fácil depois para costurar. Então, eu deixo onde é franzido, mais assim pro meio, pros lados. Ó, eu vou acertando o franzido. E aí, eu vou medir. Então, como eu meço? Eu pego a faixa, ponho ela aqui e levo ela, ponho um alfinete, que fica mais fácil, né, dona Luciana? E levo ela até o outro lado. Deixa eu pegar um alfinete. Aí eu vou abrir. Deixa eu ver se deu.
Ó, ainda não deu. Então, o que que eu faço? Eu abro. Aí, eu vou acertando mais. Puxando. E vou medindo. Ponho aqui, ó. Seguro. Aí, eu ponho desse lado, ainda falta mais um pouco. Ah, mas eu não quero o chapéu assim tão liso, eu quero ele mais franzido. Então, aumenta 10 centímetros, então faz com 70, tá? Pode fazer. Eu fiz com 60, que eu achei que ficou bom. Mas se quiser fazer a mais, pode fazer. Aí, agora, a gente vai acertando o franzido. Deixando... Vou pregando aqui, ó. Eu sempre costuro do lado do franzido. Porque eu acho mais fácil para ir acertando ele com o tecido de baixo do que fazendo o tecido que tá reto, sabe? Nesse tecido aqui, ó, da faixa, eu acho mais fácil pelo lado do franzido, porque aí eu já sei que eu vou acertando ele. Então, aí eu vou pegar e vou alfinetando, ó. Aí vocês devem estar se perguntando, mas a aba vai aonde? Aí nós vamos pôr a aba. Primeiro deixa eu só acertar o tamanho. E eu sempre uso, ó, esse alfinetinho. Tá vendo? Que é cabeça de vidro. Eu gosto mais do que aqueles alfinetão grande de pet. Eu acho esses aqui mais delicadinho. E aí, ó, deu. Veio aqui certinho. Pronto. Aí a minha estampa, ó, vai ficar pra cima, certo? As abas eu vou passar e aí eu venho explicar pra vocês de um jeito fácil pra ela não andar, que foi como eu fiz, tá bom? Então eu só vou passar ela e já vem. Ai, gente, vamos falar a verdade, passar roupa às vezes é um perereco, mas nada como passar, né? Olha que bonitinho que elas ficaram. Então, o que que eu vou fazer? O chapéu dela é assim, né? Que nem vocês veem aqui, ó. Ele é desse jeito aqui, ó. Não é? Então, o que que a gente vai fazer? Quando ela é pequenininha, é mais fácil. Mas quando ela é grande, fica mais difícil. Então, vocês vão colocar uma sobre a outra assim, ó. De modo que elas fiquem assim, não muito, né? Não muito aqui, certo? Então, elas ficam assim, ó, tá? Aí, vocês vão passar uma costurinha, porque aí vocês vão fixar essa abinha, uma na outra. Então, só põe um pedacinho, ó.
Põe um pedacinho aqui, ó. Põe um pedacinho aqui. Era o WhatsApp, viu, gente? Ó, põe um pedacinho aqui. Aí vocês vão com a alfineta, né, para isso daqui não correr, e vão na máquina e passa só uma costura aqui nessa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Então eu alfineto aqui. Ó, tá vendo? E eu vou passar uma costurinha, né? Claro que eu vou acertar, né? Deixar ela retinha. Passar só uma costurinha, só pra fixar, tá bom? Então, só vou passar essa costurinha pra fixar e aí eu venho aqui com vocês. Tá vendo, ó? Fixei, ó. Passei a costura, ó. A costurinha ali. Aí, essa parte aqui eu posso até tirar, ó. Tá vendo? Então, ela tá fixada, ó. Então, aí eu vou abaixar a câmera, que aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai colocar. Como eu já sei que já tá meu topo já tá no tamanho da minha barra, né? Vamos dizer assim. Então, como eu vou fazer? Eu vou pegar... Deixa eu tirar esse alfinete aqui. Eu vou pegar o meu topo, ó, tá vendo? Vou dividir ele no meio. Vou dividir, não, vou medir ele no meio. Então, meu meio é aqui, ó. Eu passo uma caneta fantasma. Então, aqui é o meio dele, certo? Então, aqui é o meio. Aí, eu viro aqui. Então, eu sei que aqui é meu meio, ó. Tô até vendo a caneta fantasma. Aqui é o meu meio. Eu vou pegar a minha aba. E vou, como eu quero que ela fique com essa parte pra baixo, né? Que ela vai ficar pra baixo, eu ponho ela aqui, ó. Eu ponho a parte do galinho, ó. A parte que eu quero que fica pra baixo vai ficar no direito do meu tecido. Então, ela vai ficar bem aqui no meio, ó. Aquela partezinha, ó. Tá vendo aqui? Então, aí eu ponho bem aqui no meio e ponho um alfinete. Alfinetei. Aí, eu venho com a minha faixa, deixa eu limpar essas linhas. Eu dobro ela, meio assim, ó. Dobro ela, eu vinco na mesa mesmo, ou no ferro. Vinquei. E eu venho com ela por cima. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Então, eu coloquei, vamos recapitular. Topo, as duas abinhas aqui, ó. E eu vou colocar a barra dobrada. Aí, eu ponho aqui, ó. Põe aqui no meio. Eu vou virar, viu, gente? Porque eu gosto de alfinetar do lado que tá o franzido, que pra mim fica mais fácil. E vou alfinetar. Vou alfinetar todo mundo junto, ó. Então, eu vou alfinetando certinho. Já vou alfinetar aqui no final, ó. Vou arrumando.
Depois essas linhas a gente corta, tá? Ó, a barrinha, a abinha, ó, vocês tomem cuidado quando vocês forem alfinetar aqui, ó, para pegar a barrinha, certo? A aba, quer dizer. Então, a aba, acerta ela bem, porque ela é malandrinha de querer sair fora. Então, acerta a barrinha, a aba aqui, ó. Já põe até um alfinete aqui. Ou um clipe de patchwork, tá? E a mesma coisa vocês vão fazer do outro lado, ó. Acerta bem aqui, ó. Gente, eu não vejo a hora de fazer calor. Meu Deus, eu não aguento mais frio. Sou uma pessoa que não gosta do frio. Ó, tá certinho, ó. Alfineto. Então, eu já prendi a aba, né? Ponho mais um alfinete, que alfinete nunca é demais. Mesmo que a gente tenha experiência e tal, nada como já tá tudo presinho, bonitinho, que aí você não corre riscos. E põe um alfinete aqui. Deixa eu acertar esse franzido aqui, distribuir aí, distribuir. E aí, você vai e passa uma costura. Aí, vai passar uma costura, prendendo todo mundo junto. Vai ficar todo mundo junto e misturado, certo? Vou virar a câmera para mim. Gente, se a sua máquina for doméstica, a costura vai ser no meio das duas costuras do franzido. Se a sua máquina for industrial, faz no pezinho mesmo, tá? Como eu já falei no começo das aulas, né? Então, pega, faz já no pezinho da industrial, que não tem problema, depois é só tirar o franzido que ele sai rapidinho, tá bom? Então, a alfineta, não precisa ter medo do alfinete, porque se o alfinete tiver, ó, nessa posição, não corre o risco da sua agulha da máquina quebrar. Eu também tinha medo, mas eu tirei esse medo da minha vida. Então, não precisa ter medo, tá bom? Se tiver receio, a hora que vocês chegarem perto, tira o alfinete e passa a costura. Então, eu vou lá, só vou passar a costura e depois que eu passar a costura, eu volto aqui com vocês. Gente, faz um favor pra tia Lu, vou chamar de tia Lu agora. Faz um favor pra tia Lu, antes de tirar o franzido, confere se tá todo mundo junto aqui, tá bom? Olha que bonitinho que ficou, olha que gracinha. E não ficou bonitinho isso aqui? Né? Olha que graça, certo? Então, confere, antes de tirar a linha do franzido, confere se tá todo mundo junto, porque já aconteceu, com a tia Lu também já aconteceu. Então, já aconteceu com a tia Lu, da tia Lu tirar o franzido e a hora que foi ver, tinha parte que não estava costurada. Então, a tia Lu teve que fazer tudo de novo. Então, antes de tirar a linha do franzido, confere, vê se tá todo mundo junto. Ah, tá todo mundo junto? Tá todo mundo junto. Então, vamos tirar o franzido. Aí é só puxar. Certo? Aí é só aquele lance, né? E tirando com o desmanchador.
e puxar. Certo? Aí é super, hiper, mega fácil. Então, segue a dica da tia Lu, tá? Antes de tirar o franzido, confere se tá todo mundo junto, vê se tá todo mundo junto. Ah, tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto, tia. Então, tira. Aí vocês tiram o franzido. Porque já aconteceu com a tia Lu também, né? De que não tava todo mundo junto, costurado. Aí a tia teve que fazer outro. Certo? Então, tira o franzido, limpa bem. E aí, depois é só fazer o quê? Depois que você tirou o franzido, aí você vem aqui, joga essa parte da aba, né, dessa faixa para baixo. Sai. É que eu ainda não tirei. Então, depois que você tirou todo o franzido, tirou toda a linha do franzido para ficar bem bonita seu chapéu, aí você vai pegar, vai jogar essa faixa aqui para baixo e essa costura para cima, ó. Tá vendo? Então eu derrubo a costura, essa costura aqui para cima. E vou juntar com a aba do outro lado. Costura também para cima. Então eu consigo pôr, ó, costura com costura, né? Vai ficar certinha, ó, a costura para cima, e eu vou passar um pé de máquina aqui, ó. Certo? Ó, ficou certinho. Aí eu alfineto. Até isso aqui se alfineta? Até isso aqui eu alfineto. Certo, gente? Fácil, né? E esse chapéu é uma graça. Não serve só para moranguinho. Vocês podem fazer esse chapéu para outras bonecas e tal. Ah, como que eu meço a faixa? Põe a fita métrica na cabeça da boneca, mede. Geralmente eu deixo 1 centímetro a mais. Então a cabeça dela tinha dado acho que 23,5, quase 24. Então eu coloquei 25. Por quê? Porque vai vir o cabelo. Então coloca 1 centímetro a mais, tá? Então é só medir a cabeça da boneca e vai achar a parte de baixo do chapéu. Então coloca 1 centímetro a mais por segurança. Aí vocês vão desenvolver o topo, beleza? Sem ficar dependendo muito de projeto, de molde, disso ou daquilo, tá? Então aí aqui, ó, depois eu vou limpar tudo, é só passar uma costura reta e tá pronto. Aqui em cima é só fazer aquele alinhavo de fuxico, ou coloca no topo, né, que vai formar aquele fuxiquinho aqui em cima, ó. Coloca ou um aplique de moranguinho ou coloca um botão bombê forrado, tá bom? Então, é só isso, o chapéu é isso. A maior dificuldade, vamos dizer assim, maior probleminha era com relação a aba, né? A parte de baixo do chapéu, aquelas duas abinhas, tá? Mas isso daí já foi sanado, tá bom? E com relação à medida, né? Que nem eu falei para vocês, é assim que faz, tá? Mede a cabeça da boneca, deixa 1 centímetro a mais, e aí vocês têm aquela faixa que é onde vai entrar o chapéu. E a parte de cima aí aumenta 2 vezes, por exemplo, se deu 25 a cabeça, eu vou pôr 50. Ah, mas 50 vai ficar muito próximo, né? Então eu vou pôr 60 ou eu vou pôr 70. Então
vai testando. Costura é isso, é teste, beleza? Então, ó, eu vou limpar tudo isso daqui, aí a gente volta. Olha, chapéuzinho, ó, costurado, certo? Aí aqui, o que que a gente vai fazer? Aquele chuleadinho, né? Chuleado não, aquele vai e vem, né? O alinhavo, para poder puxar ele e fazer o topo do chapéuzinho. Ai, gente, esses WhatsApp não para. Então, eu sempre começo pelo avesso, né? Põe a linha ou a linha de poliamido ou linha de pesponto, coloca uma linha mais reforçada, tá bom? Tira essas linhavadas aqui. Eu tava limpando o trabalho, tudo, ó. Aqui eu dei o acabamento com aquela tesoura de escalope, né? Que é aquela que fica as bolinhas. Se você não tiver, pode ser a tesoura de picote. Se não tiver nenhuma das duas, faz o zigue-zague. Tiver overlock, melhor ainda, dá o acabamento na overlock, tá bom? Aqui a gente vai tirando, ó, as linhas, tudo, certo? Para dar o acabamento nele. Para deixar ele bem bonitinho. Se aqui embaixo, aqui, ó, no avesso, vocês quiserem colocar uma rendinha ou uma cianinha para dar o acabamento no chapéu, pode fazer, tá bom? Eu não faço, eu não ponho nenhum acabamento aqui. Só tô tirando as linhas, né? Porque o tecido desfia, ele é tecido digital e o digital desfia um pouco mais. Então, aí eu puxo, ó, né? Aí eu vou tirando todas essas linhas aqui. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha, a agulha pra gente fazer o alinhavo, tá? Pelo lado do avesso e fazer o acabamento no fuxico. Então, ó, eu começo da costura, né? Meio centímetro para baixo já tá bom. E vou fazendo o alinhavo. Eu coloco fio duplo, viu, gente? Eu não coloco um fio só. E também não uso fio encerado, nem nada, porque como é tricoline e é digital, então não tem necessidade, né? E vou fazendo o alinhavo até o final. Certo? Só isso, mais nada. Aí, ó, cheguei no final, aí eu puxo, ó, e ele forma o fuxiquinho, certo? Aí aqui, para dar o arremate, eu vou de um lado pro outro, só para fechar. E eu não tiro essa linha, por quê? Porque como eu vou usar o botão bombê, ó como ele fica do outro lado, ó. Tá? Como eu vou usar o botão bombê, eu vou mostrar ele para vocês. Eu vou usar o botão bombê, eu vou usar com um pedacinho do tecido. Ali eu pego ali. Eu vou usar como vou forrar ele. Então, ele é um botão forrado. Então, ele vai ficar bonitinho. Espera só um pouquinho que eu vou pegar ele lá. Esse aqui é o botão bombê, ó. Esse aqui é o tamanho 20, ó. Então, ele vem em duas partes. Essa daqui é a matriz. Eu vou mostrar pra vocês como que põe. Vou abaixar a câmera. Ó, então ela desmonta. Tá vendo? Ela vem em três partes. Aí eu achei, ó, esse daqui, ó, no meio do tecido. Então, eu vou pôr ele aqui. Eu vou pegar essa parte de alumínio e vou pôr bem aqui em cima, ó. E coloco lá, vou ajeitando com o dedo, com uma tesourinha ou com uma pinça. Eu vou ajeitando ele.
Aí, ó, ajeitei. Aí, eu vou pegar essa parte aqui, ponho aqui, ó. E essa outra parte, eu ponho ela aqui. Para usar esse botão, tem que ter o balancinho. Aí, eu vou lá no balancinho para vocês verem como que é. Ó, o balancinho, né? Tá aqui. Eu ponho ele bem aqui, ó, e só puxo, ó. E aperto. Mais nada, nem força eu coloquei. Aí ele já sai, ó. Olha que lindo com morango em cima. Tá vendo? Então, um investimento que eu falo pra vocês é isso aqui, ó. Isso daqui dá pra você pôr ilhós, dá pra você pôr botão Rita, dá pra fazer botão forrado, dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra pôr rebite, dá pra colocar botão de pressão também. Botão de pressão dá aquele de fralda, aquele de body de bebê. Então, isso daqui é um investimento bacana, viu, gente? Então, agora, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou virar ele do direito. Eu sei que a minha agulha tá aqui, ó. Eu vou virar ele no direito. Aí, eu vou passar, antes de eu virar ele no direito, eu já vou passar a agulha lá pra frente. Lá pro lado direito, ó. A minha agulha aqui, não entra no tecido, entra só aqui no meio, aí. Então, eu já passei a agulha pra cá, certo? Aí, eu vou pegar o botão e vou pôr ele aqui, ó. Ó que lindo. Vou pôr ele aqui, vou entrar um pedacinho no tecido, ó. Um pedacinho no tecido e um pedacinho no botão. Aí, eu saio do outro lado. E vou fixando esse botão para dar o acabamento aqui no meu topo. Pego um pedaço do tecido e entro do outro lado no botão. E vou fazendo isso, ó. Um pedaço do tecido, ó. E entro aqui no buraquinho que tem o botão, ó. Ele já tem até o buraquinho certinho, ó. E vou puxando, ó. Tá vendo? Então, ele vai dando o acabamento. Gente, eu adoro esse botão. Eu acho que para acabamento não tem melhor, ó. Pedaço do tecido, saio do outro lado e puxo. Ó que bonito que fica. Aí, eu vou pegar mais um pedacinho do tecido. E vou sair do outro lado. Aí, agora, meu botão já tá bem preso? Tá. Então, eu pego, eu vou entrar e vou sair lá dentro, aqui dentro, ó. Do lado do avesso. E vou dar o arremate. Arrematei. Certo? Só isso, ó. Pego e dou o arremate, ó. E pronto. E saio em qualquer lugar, para não ter perigo de cortar a linha. Ou da linha escapar. Puxo os fios, ó, tiro, limpo o trabalho. Olha que lindo que ficou. E tá pronto o nosso chapéu da nossa moranguinho. Olha que bonitinho. Deixa eu virar pra minha câmera. Olha que bonitinho que ele ficou. Tá? Ah, se ele ficou largo, não tem problema. Vocês vêm aqui e entram um pouco. O problema é quando fica apertado. Quando fica largo, aí é fácil. Porque aí a gente aperta. É quando a roupa que a gente emagrece, a gente aperta. Olha que alegria, né? Então, agora, nós vamos fazer o avental da nossa
moranguinho. Olha que coisinha mais bonitinha que ficou. Tá bom? Quem quiser fazer o avental faz, quem não quiser fazer não faz, não é obrigatório de fazer. Então a gente vai fazer o avental. Eu vou dar só um stop no vídeo, que minha mãe tá ligando, né? E vocês sabem como que é mãe, né? Então a gente tem que ligar pra mãe, né? Então eu vou dar um stop no vídeo, mas depois na edição aí já vai ficar tudo bonitinho, tudo certinho pra vocês. Beleza? Então até daqui a pouco. Voltamos. Então agora o que nós vamos fazer? A gente vai fazer o avental. O avental, ele vai ser num tecido assim que não é duplo, né, ó. E eu oriento vocês, eu sugiro a vocês que usem aquela rendinha elástica. Por quê? Porque ela é mais fácil de fazer as curvas, tá vendo, ó? E ela fica mais bonita. Essa rendinha elástica vocês encontram na internet, em sites que vendem material de artesanato, tem de vários tamanhos. No site do Ateliê Coração de Pano tem até colorida, se eu não me engano. Então a gente vai precisar do tecido, que é o mesmo do chapéu, e uma faixa, certo? Essa faixa a gente vai passar, vai dividir ao meio, mas antes a gente vai pegar e vai fazer uma barrinha aqui, ó, para dar o acabamento. Pode ser uma barrinha simples, tá bom? Não precisa ser uma barrinha muito elaborada, dupla, não. Pode ser uma barrinha simples, ó, faz uma barrinha aqui, só para dar o acabamento nela aqui, ó, tá bom? Para ficar bonitinho, para não ficar desse jeito aqui, beleza? Então eu só vou lá, vou fazer o acabamento, vou passar a faixa. Depois que fizer essa barrinha, vocês vão dividir, fazer o meio, né, ó. E como se fosse fazer um viés. Deixa eu passar aqui na mesa. Depois eu vou passar ela e vocês vão entender. Aí vocês vão pegar da metade, dobra e dobra. Ó, vai ficar assim. Aí a outra metade também dobra e fecha. Vai ficar essa faixinha assim, ó, que nem um viésinho. A hora que eu passar, tiver tudo certinho, vocês vão ver que vai entender mais fácil. Combinado? Ó, gente, a faixa. Então, eu dobrei, ó, no meio. Aí, depois, eu juntei a parte de cima e a parte de baixo. E faz que nem aquele falso viés, né? Ó, olha que bonitinho que fica. Então, gente, não queiram pular etapa, vincar na mesa, não dá certo. Vai, vinca no ferro que é mais fácil, tá? Então, a faixa tá pronta. O avental é simplesinho de fazer. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a nossa renda elástica e a gente vai costurar ela aqui, ó, sem puxar a elasticidade dela, tá? Então, eu pego, vou costurar ela, acho que pelo avesso vai ficar melhor, porque aí eu vou virar e faço a barrinha, Deixa um pedacinho assim, ó, em cima, e vai fazendo a voltinha com ela, ó. Tá vendo como ela é mais fácil, ó, do que a renda comum? E vai fazendo toda a voltinha do avental, ó. Sem esticar o elástico, tá, gente? Ó. Aí deu o tamanho, aí eu corto aqui. E depois a gente acerta, tá bom? Então, eu vou passar uma costura nela aqui, ó, respeitando as curvas, bem devagarinho. Aí eu volto com vocês para mostrar. E a gente vai virar e rebater essa costura e vamos colocar na faixa do avental. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Aqui, o esdrúxulo. Olha só. Eu costurei aqui, né? No avesso. Eu falei pra vocês, né? Não é. É no direito.
Aí a hora que eu fui ver, eu falei, meu Deus, como eu sou chonga. Então, o que que eu fiz? Desmancha, né? Fazer o quê? Vamos desmanchar. Aquela parte tá errada, certo, gente? A gente costura ela pelo direito para poder rebater a costura. Então, põe, vamos tudo de novo, ó. Pelo direito, porque aí a gente vai jogar ela para baixo e rebater a costura, certo? É errando que se aprende. Aí, gente, agora sim, ó, tá vendo? Então, ó, desconsiderem aquela primeira informação do vídeo, porque a chonga aqui errou. Então, vocês vão costurar a renda elástica. Por que elástica? Para não ter sofrimento, certo? Compra lá meio metro de rendinha elástica, 30 centímetros, o que for que dá, beleza? E aí agora a gente vai rebater a costura, ó, para deixar bem bonito o nosso aventalzinho. Eu vou passar para deixar ele mais bonito ainda, tá? E olha, que graça, tá? Então, a renda elástica, ela ajuda principalmente nas partes curvas. Então, você não tem problema. A renda comum, ela não tem aquela curvatura, ela não curva direito. Então, aí você tem que cortar ela enviesado. É um dilema. Compra a renda elástica que é mais fácil. Eu vou rebater essa costura, deixar ela bem bonita, limpar isso daqui. Então, seguindo também o conselho da minha filha, vai estar na descrição do vídeo o erro que eu tive, que eu costurei a renda pelo lado do avesso e a hora que eu fui ver eu tinha costurado errado, tá? Então, a renda, a gente costura ela pelo lado do direito, sem puxar a elasticidade dela e vai costurando, respeitando as curvas e deixa um pedacinho aqui em cima, tá bom? Então, é isso. Agora, eu vou passar para poder rebater essa costura. Olha que bonitinho, certo? E aqui, ó, a gente vai dar uns piques também para não ficar essa coisa abaulada, tá? Aí, a gente vai dar uns piquezinhos, tá bom? Então, eu só vou lá passar e rebater a costura e a gente vai finalizar o avental. Olha que bonitinho que ficou, né? Aí, o que que a gente faz? Limpa, né? E nós vamos achar o meio do nosso avental. A gente acha o meio, dá um piquezinho aqui, ó, que não tem problema, pode dar. Achamos o meio, certo? Então, aqui é o meio do meu avental. Aí, eu venho aqui na minha faixa. Tirar essas linhas, pronto. Né? Na minha faixa. E vou também achar o meio dela. Então, eu achei o meio dela é aqui. Só que aqui eu vou marcar com a caneta fantasma. Então, aqui eu marca do lado do avesso, que é melhor. Então, aqui eu marco com a caneta fantasma o meio, que é onde eu vou pôr o meu avental. Ó, marquei o meio. Tá vendo? Então, aí, o que que eu vou fazer? Vou abaixar a câmera para vocês verem, tá? Deixa eu dar uma limpada aqui, pronto. Ó, marquei o meio, né? Aqui, ó, certo? Então, eu vou vir, aí eu pego e faço, dobro tudo certinho, bonitinho. Então, eu já sei que aqui é o meu meio, então, eu dou a marcada aqui também. E vou pôr meio com meio, ó. Meu avental vai vir aqui, ó. Certo? Então, vocês acertem aqui, ó, pra ele não ficar
torto. E vou fechar. Então, aí ele vai ficar assim, ó, ele vai ficar embutidinho. Olha que bonitinho, certo? Aí eu alfineto, eu vou alfinetar assim, mas depois eu vou mudar. Acerto aqui também, ó. E vou alfinetar. Aqui. Aqui. E na ponta. Para não escapar. Certo? Ó, então, ele tá alfinetado. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir passando uma costura da ponta do avental até o final da outra ponta. Vou passar uma costura reta. Eu aconselho vocês a passarem uma costura assim, põe um ponto mais, um pouquinho maior, 3, para ficar mais bonito, tá? E aí, vai ajeitando ele, ó, tá vendo? Como a gente passou, então fica mais fácil, ó, de ir já ajeitando, não vai precisar colocar alfinete, vai indo devagar, para deixar todas as barrinhas, ó, tudo certinho, sem aquele negócio de sobe e desce, tá bom? E aí, a gente finaliza o avental da Moranguinho. Que eu falei para vocês que é opcional, que quem quiser pôr, põe, quem não quiser, não põe, tá? Aí vai de cada um, tá bom? Então, eu só vou lá passar a costura e volto aqui com vocês. Então, gente, ó, olha que bonitinho que ficou o aventalzinho, né? Então, hoje a gente fez o chapéu, né? Que é a marca registrada da Moranguinho, encapamos o botão, que eu expliquei para vocês, fizemos o avental, que ele é opcional, quem quiser faz, quem não quiser não tem necessidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e assistam o vídeo total, por inteiro, para saber aonde foi o erro que eu tive, para que vocês não cometam. E amanhã a gente vai montar ela, tá? Então, a gente vai montar, vai pôr a cabeça, vai pôr o vestido, vai pôr a cabeça, pra gente finalizar com o cabelinho, tá bom? Um beijo enorme e até amanhã.